Tempo! Quero saber se você realmente é bom. Qual foi o primeiro reforço do Vasco para essa temporada? Temporada de 2025. Tempo! Fala! Responde aí nos comentários. Você lembra? Por que, Thiagão, você tá fazendo essa cena toda, irmão? Poxa, família, porque eu entendo que o Vasco está próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada 2026. Pelo menos essa é a informação do César Luiz Mierlo. É isso, família. Tá chegando aí Johan Rojas. E aí nada mais justo do que o Thiagão trazer aqui a análise do scout Felipe, para a gente entender um pouco mais do jogador e de que maneira esse atleta pode ajudar o nosso Vascão. Ele fala uma coisinha na análise dele que o Thiagão não ficou muito satisfeito não, mas ele tem outras características interessantes para ajudar o nosso Vascão e você vai acompanhar aqui e eu quero a sua opinião. Thiago, fala quem foi. Família, você tem todo o direito de me corrigir, tá? Porque eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Eu também não lembrava, nessa sauna, você sabe que eu tô gravando os vídeos numa sauna particular que eu tenho aqui em casa, pega sol o dia inteiro. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o primeiro reforço do Vasco para essa temporada foi o Tietê. Mas vocês podem me corrigir aí se o Thiagão estiver errado, né? Acabou que o efeito Tietê não funcionou nesse ano, família. Mas tem muita coisa pra gente falar além disso. Quero falar aqui com vocês um pouco sobre o mercado da bola de uma maneira geral, né? Até sobre os nossos rivais, porque tem jogadores que o Vasco estava cogitando. Tem mais informação aqui sobre o Brenner, né? Me parece que o Diniz vai trocar uma ideia com ele. Lima. Tu gosta do Lima? É esse mesmo, que joga no Flucê. O Vasco tá interessado, o São Paulo também tá. É isso, família, e muito mais. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa segunda-feira, no momento que estou gravando esse vídeo, 6h50 da noite, boa noite, uma excelente reta final de segunda-feira. Tá acabando, hein, família? Tá acabando 2025. É isso. Mas antes de dar aquela força pro Thiagão, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. Falei com vocês, né, que eu ia comentar sobre alguns nomes que os nossos rivais estão acertando e esses jogadores foram cogitados no Vasco recentemente. O primeiro nome, eu até falei sobre isso aqui com vocês, né, porque a gente acaba acompanhando, né, tudo que está acontecendo, né, outras páginas e tudo mais, e eu comentei isso aqui com vocês e acabou de acertar. Né, o William Carvalho, zagueiro do Ceará, está acertando com o Mirassol. E esse jogador, o Vasco cogitou, já tem até um tempo, né, mas o Vasco me parece que até porque o Ceará estava exigindo um papel colorido, o Mirassol está até com recurso, né, porque acabou de vender aí o James, eu não lembro o nome do zagueiro que veio aqui pro Flucê, né, mas tá aí, acertou com o Mirassol para disputar a Libertadores no ano que vem. Léo Duarte e também o zagueiro Dória, dois nomes que... O Léo Duarte, sim. O Léo Duarte eu tenho certeza, na verdade, que o Vasco até tentou nessa janela, né, nessa segunda janela de 2025. O Dória, não sei, se foi um rumor de mercado, o Vasco até sondou e, sabe, não foi pra frente. Mas esses dois jogadores podem reforçar o Internacional. Família, assim é difícil você falar nesse momento, pelo menos para o Thiagão, tá? Esses jogadores que o Vasco tá cogitando aí, Arthur Chaves, Otamendi é experiente, é bom jogador, mas eu não sei a condição física, eu sei que é titular lá no Benfica. Eu vou te falar também que a Liga de Portugal não é essas coisas não, tá? Outro zagueiro que o Vasco cogitou aí, família. Agora eu não me lembro. Mas assim, são dois zagueiros com um perfil diferente, né? O Léo Duarte é um zagueiro mais alto, tem boa técnica. O Dória também é um cara mais alto nesse jogo aéreo, né? Que o Vasco tem dificuldade. Mas é isso, eu acho que o Internacional está esperando o Fabinho Soldado, né, que é o novo diretor de futebol, para agilizar essas negociações. Estou destacando aqui porque, né, dois nomes que foram cogitados por aqui. E eu queria perguntar para vocês também, porque até a galera lá do grupo de membros eu estava vendo, né, estava colocando isso lá, destacando isso, que é sobre o Chico da Costa, né, atacante que se destacou no Mirassol, e me parece que o Cruzeiro vai acertar com esse atleta, né, vai pegar ele, não sei se por empréstimo, lá do Cerro Porteño. Ele estava emprestado para o Mirassol. E é um questionamento que eu vou fazer aqui com vocês, uma pergunta, porque assim, é o segundo ano consecutivo que o Cruzeiro faz uma aposta, né, nessa função de atacante. Foi o Bolazier que se destacou no Criciúma e agora é o Chico da Costa que se destacou no Mirassol. E eu fico pensando assim, eu não tô falando de você não, tá? Tô falando até de mim, porque o Vasco pega um jogador aqui e ali, nossa senhora! Rapaz do céu, mas é aquela galera, vai de mongol, vascarense, não sei o quê.
Mano, não sou eu que estou contratando. Eu entendo que é a situação do Vasco, financeiro e tudo mais. E muita gente dessa galera que fica usando esse tipo de argumento, repito, eu também falo, tá? Eu critiquei o Oliveira, eu critiquei o Freitas, entre outros jogadores que o Vasco contratou. Mas muita gente utiliza o argumento que tá vendo lá, olha a gestão do Cruzeiro, é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Lembrando que o presidente lá tem muito papel colorido, né? E tá contratando esse jogador. Então é isso, família. Apostar faz parte do negócio. Eu sei que o Vasco tá apostando também, na minha visão, nesse jogador que a gente vai comentar aqui, né? Que é o Johan Rojas. Mas é isso. Eu queria trocar essa ideia com vocês. Seguindo a nossa resenha, para a gente falar sobre a renovação do Pumita Rodrigues, né? Renovou até 2027, família. É isso. Assim, eu sei que a última partida do Pumita, a gente ficou com um certo ranço, né? Porque se trata de uma final e não foi bem, errou ali, né, no segundo gol. Fica, às vezes, agora eu vou falar do Pumita, vem os flashes, né? A bola ia sair, mano. A bola ia sair. O Pumita me dá uma voadora lá, né? Recupera a bola, tenta driblar lá o Martins, perde a bola. Ah, mas é isso, né? Você pode até falar, Thiago, mas de repente ele salva lá a bola com a voadora dele, Karate Kid, né? Dribla ali, vai no fundo, cruza, sai o gol, você não ia falar. É verdade, mas né, acabou dando merda, então não vou falar. Mas assim, família, o Pumita, na visão do Thiagão, 22 Calvo Lloyd, é amor e ódio, cara. Eu já defendi o Pumita ali no final de 23, depois critiquei, sabe? Eu sei que assim, naquele período que o Pumita jogou como lateral esquerdo na ausência do Piton, cara, eu puxei esse assunto renovação, nossa, e foi, eu acho que de 100 comentários, 99 estavam me criticando. Não, tem que renovar, o cara tá bem, isso e aquilo. Hoje, sei, eu acho até que a galera vai concordar com essa inovação, que não pode a gente pegar o último jogo como referência, né, família? Porque assim, eu até acho que no contrato, nessa renovação, tá, que ele renovou como lateral esquerdo, tá? Porque, renovou como lateral esquerdo, porque ele joga muito melhor como lateral esquerdo, né? Lá na lateral direita é uma avenida, e é muito interessante isso, na lateral esquerda ele marca muito melhor. É isso, é um jogador que o Diniz gosta, é um jogador que o Diniz confia, que o Diniz cansou de elogiar aí na reta final, que é alto, bate bem na bola, bom na bola aérea, isso e aquilo. Agora não tem o que fazer, né? A família torcer para que ele possa nos ajudar mais do que ajudou aí nesses últimos anos. Mas me conta aí o que você acha da renovação do Pumita. Vamos falar agora sobre o Brenner. Tá na tela para vocês uma informação do UOL. Tá aí, ó. Fernando Diniz terá uma conversa com Brenner para falar sobre o projeto do Vasco. O Cruz Maltino ainda não oficializou uma oferta, mas intermediários já tratam margens de negociação com a Udinese. Família, a gente trocou uma ideia sobre o Brenner, né, até trazendo aqui um vídeo do Renatinho. Ele disse que tem ali uma fonte, uma informação, chegou nele, né, que a possibilidade do Brenner jogar no Vasco ela é bem grande. E eu acredito. É aquilo, né, família? A gente traz aqui alguns nomes que podem acontecer e também não acontecer. Mas o Brenner é um jogador que a possibilidade ela existe, porque por tudo que aconteceu na carreira do cara, com o Fernando Diniz, ele gosta do Fernando Diniz, recentemente elogiou, e aí tem um momento dele que não é legal, foi emprestado para o Cincinnati, não vingou, não exerceram opção de compra, volta para a Udinese provavelmente não vai utilizar, então tu vai encaixando as paradas, e pode acontecer, mas de repente aparece o São Paulo, ele foi revelado no São Paulo, ele vai para o São Paulo. Não quer dizer que foi uma fake news, que inventaram. Não, existe, né? Eu acho que existe essa possibilidade, família vascaína. Então vamos ver, né, que o Diniz vai... O Diniz falou que nessa janela ligou para muita gente, né? Então vai ser mais um jogador que eu aposto que ele ligou, nessa janela que passou, e vai ligar novamente, vai trocar uma ideia aí com o Brenner, para o Brenner reforçar o nosso Vascão. Tecnicamente eu já falei dele aqui com vocês, é um jogador que o Diniz gosta, que o Diniz já trabalhou, traz uma variação para o Vasco, porque acredito que ele não tem a capacidade de jogar pelos lados do campo, pode quebrar o galho, mas vai quebrar mal, na minha opinião, pela capacidade física. Ele é um jogador para jogar próximo da área, como um segundo atacante, como um falso 9, e hoje, no primeiro momento, você tem o Ryan ali como centroavante, então o Brenner não vai jogar. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer com o Ryan futuramente, né? Tem o Bayern de Munique aí observando, mas o Ryan é nosso titular nesse momento. E o Andrés Gomes, muito titular também. E aí você tem Felipe Coutinho e Nuno, né? No vídeo de mais cedo eu até troquei uma ideia com vocês sobre a possibilidade, né, que uma página levantou do Felipe Coutinho e do Nuno disputarem posição como um meia. Mas é isso, cara, é uma variação diferente que o Brenner
pode trazer. E aí envolve outras coisas, né, família? Momento, o cara entra, faz gol, entra de novo, faz gol, começa a jogar bem, e aí você tem que achar uma maneira de encaixar o time, de equilibrar o time, e aí isso, né, fica a cargo do Fernando Diniz, que ganha muito bem para isso, né? Papo de milhão até. Mas é um reforço que eu entendo que eu gosto, tá? Vem para compor elenco num primeiro momento, mas eu gosto do nome, eu gosto. Vamos seguir para a gente falar sobre o Lima. E quem está levantando essa possibilidade, família, é uma galera que cobre o São Paulo, porque o São Paulo tem interesse nesse jogador e, segundo eles, o Vasco também. E aí é aquilo de novo, né? Ah, é fake news. Ah, é isso. Não acho. Não acho, porque o Diniz gosta também do Lima e eu acredito muito que se o Diniz tiver a possibilidade de contratar o Lima, ele vai contratar, que é um jogador que ele confia, era basicamente um 12º jogador ali, né, no Fluminense, quando o Diniz estava por lá, então acredito também nessa possibilidade, nessa indicação, né, o Diniz deu aval e tudo mais, e aí você vai sondar a situação do atleta. Cara, o Lima, eu não vou falar que é um péssimo jogador, que é isso, que é aquilo, é um jogador que teve alguns momentos lá no Fluminense, né, de entrar, de ajudar, de quebrar o galho também, né, como titular, cara, mas é difícil, né, falar assim, né, família? Não sei, cara, não sei. Se você parar para pensar assim, que você precisa qualificar o seu banco e trazer mais experiência e trazer mais capacidade de não sentir a partida, sabe do que eu tô falando? Como o Vasco sentiu, de melhorar o banco no sentido que você pode mexer, cara, eu não vou reclamar do nome do Lima, não. Eu não sou fã. Nossa, não, mas é um cara que já passou por algumas coisas no futebol, né, rodado, no Fluminense, infelizmente, passou por momentos de decisão e tudo mais, então acho que é um outro nome para compor elenco. E assim, família, eu vou até aproveitar isso aqui, essa questão de compor elenco, porque eu tô falando do Brenner nesse sentido, do Lima também, e o scout que a gente vai trazer aqui, o Felipe, falando sobre o nome dele, deu um branco aqui, o Rojas, né, o Johan Rojas, é isso. Ele também fala que na visão dele vem para ser reserva, vem para compor elenco. E aí você vai falar, caramba, Thiago, mas o Vasco só tá olhando para o mercado para trazer jogadores para compor elenco, que loucura é essa? Eu entendo que é uma das dificuldades que o Vasco vai ter no mercado. Claro que tem esse nome aí, né, que estão falando, não sei se é verdade, se não é, se vai acontecer, se não vai, né, do jogador que a torcida vai aprovar, 100% da torcida, mas, poxa, você tem que comprar o Cuesta, reforço, titular. Você tem que comprar o Andrés Gomes, você tem que exercer, você tem que botar um papel colorido na mesa. Reforço, titular. Então, assim, é difícil. E a gente tá numa recuperação judicial, né, família? Eu sei que, né, tem coisas acontecendo no Vasco, a Nike, o possível patrocinador Master, entre outras coisas aí. Mas eu entendo que o Vasco tem essa dificuldade, porque não pode colocar todo o recurso, né, no futebol. Eu entendo que vai separar para a estrutura, para atacar as dívidas, para, né, cumprir com os acordos. Então, né, é difícil mesmo. Eu falo isso aqui para vocês, né? E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu botar na tela aqui a informação do César Luiz Merlo. Vasco encaminha a contratação do atacante Johan Rojas, né? A negociação está na fase final. Empréstimo com opção de compra. Deixa eu passar aqui o Felipe do canal Futebol Sem Clichê para a gente entender um pouco mais do Johan Rojas. Olha só. Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Johan Rojas, que inclusive é um jogador que já teve vídeo aqui no canal, né? A gente falava muito sobre ele, principalmente na época de Like Da, quando ele surge no futebol colombiano. Ele chega, né, ao México na temporada passada, temporada 24-25, e acaba não atingindo aquele nível que a gente esperava, né? Se ele não ficou sem jogar, ele era um jogador que jogou praticamente todas as partidas do Necaxa na temporada, né? Só ficou no banco de reservas 2 vezes, sem ser utilizado, mas ele não chegou a ser um protagonista, né, do Necaxa. Ele acaba sendo mais uma peça de elenco, um cara que entra ao longo dos jogos, do que propriamente um jogador titular. Do Necaxa, no Monterrey, na temporada anterior, também já tinha sido o mesmo roteiro. Então, assim, é um cara que vinha jogando, vinha tendo a sua importância no elenco do Necaxa, mas não estava passando muito disso, não vai chegar assim na sua melhor fase para reforçar o Vasco, tá bom? E será, galera, que a parte clínica pode explicar um pouco essa minutagem um pouco abaixo do esperado no futebol mexicano? Vamos ver, né, o seu histórico de lesões? E não, né, pessoal? Ele até ficou 18 dias afastado nesse ano de 2025, por causa de 2 lesões diferentes, uma no punho, outra na coxa, nada muito grave, né? Mas é um tempo de inatividade baixo, que é positivo, né? É um jogador que vem se machucando bastante, mas não vai servir de álibi para ele, para explicar do porquê que ele não vinha tendo tantos minutos, tá bom? Em relação a características, pessoal, que talvez a parte mais legal do nosso vídeo, afinal de contas, como é que joga o Johan Rojas? Por onde ele pode jogar com a camisa do Vasco? Vamos lá, com mapas de movimentação, mapas de calor do Rojas, praticamente todas as suas temporadas ao longo da carreira. E o Johan Rojas, pessoal, eu vejo ele como um meio atacante. Vamos colocar assim. A gente percebe que em algumas temporadas, principalmente na época de Like Da, quando ele era bem o dono do time mesmo, em 2024, ele era um cara quase que onipresente em campo, né?
Repare no mapa de 2024, sua temporada antes de sair para o México, como ele ocupava todo o terço final, ali, né, com a camisa da equipe colombiana. Já no futebol mexicano, na última temporada, por exemplo, ele já fica um pouco mais preso ao lado esquerdo do campo, ele é destro, tá bom? Então é um cara que tem como principal característica, vocês vão ver isso com a camisa do Vasco, a batida na bola. Ele é aquele típico jogador terminal, aquele cara que pega na bola e a primeira coisa que ele vai tentar fazer é levantar a cabeça para buscar uma situação de finalização. Estuda de qualquer lugar do campo. Então ele acaba ficando um pouco mais à vontade, fazendo esses movimentos com o pé trocado, vindo da direita, da esquerda, para dentro, para buscar o chute. Mas é um cara que quando tava com confiança, quando tava bem no like that, ele foi mais um meia, um cara que rodou o campo inteiro, como a gente pode perceber. Tá bom? Em relação a características, é aquilo que eu falei. Jogadores terminais, que é como eu gosto de chamar, são aqueles jogadores que tendem a render mais quando estão próximos do gol. Os jogadores que tentam definir os lances a todo instante. Pega na bola, parte pra cima pra um drible, tenta logo um chute, tenta um cruzamento de longa distância pra dentro da área, pra achar logo um companheiro servir o cara. Né? Então, esse tipo de jogador, pessoal, ele depende demais da sua confiança. Ele tem que estar com a confiança em alta pra poder jogar, porque é aquele jogador que vai de tentativa e erro. Ele vai errar pra caramba, mas quando ele acerta, normalmente são lances mais perigosos, porque é um cara que tá sempre tentando bolas difíceis, bolas pra finalizar as jogadas. E o Johan Rojas é um cara com uma ótima técnica. Ele tem muito cacuete de futsal, né? Vocês vão reparar isso, é aquele jogador que tem aquela finta de engano, né? Aquela finta que vai para um lado, vai para o outro, vai chutar, pisa na bola, faz muito aqueles dribles com a sola do pé em cima da pelota. Então é um cara bem técnico, um cara que se tiver bem vai agradar a torcida do Vasco, ele tem um trato com a bola diferenciado. O problema desse tipo de jogador, pessoal, é que ele vai errar bastante. Então vai ter que ter paciência, é um cara que seria bom ele começar a render rápido, né, para poder ganhar confiança, ter moral e podendo crescer o seu futebol. E vejo um outro problema dele também no futebol brasileiro, se colocar ele pelo lado do campo. Eu acho que ele, se vier pro Vasco, ele tem que ser um meia de finalização ou um segundo atacante. Eu acho que assim ele vai render mais. Pelo lado do campo ele fica um pouco longe do gol. Ele tem técnica pro drible, mas não tem tanta força física para explodir, para não estar, para percorrer grandes distâncias com a bola. E principalmente, na hora que tiver fazer o corredor defensivo, vai e vem. Pelo lado do campo, eu acho que ele pode sofrer aqui no futebol brasileiro. Tá bom? Ele pode ser um segundo atacante, como eu falei, pessoal, mas ele também pode ser um meia. Né? E quando fizer as vezes de meio, eu acho que a gente vai pensar muito no só atributo do passe. Né? Então eu chamo o raio-x de passes dele, que a gente montou aí pra a gente poder conversar, né, nessa última temporada. Eu vou tentar traduzir para vocês um pouco o que significam esses números. Primeiramente, 83% de acerto. Sim, não é muito alto, né? Tá dentro de uma média ali quase para baixo. Esse percentual de acerto, como eu falei, é um cara que tenta bastante, então ele acaba errando bastante. Mas o importante desse número, pessoal, é a média. Tá bom? Isso dá uma média de 41 passes a cada 90 minutos. Ou seja, é um jogador que, por mais que ele seja mais terminalzão, ele não se esconde. Ele tenta voltar bastante também para pegar na bola e tentar fazer aquela articulação. Ele tenta muito passe longo, ele gosta muito de descer lá no campo de defesa, pegar a bola no pé dos volantes, tentar rápido ligar o campo de ataque. Uma bola longa, ele faz isso bastante. Então, é uma média alta para um jogador de definição, essa quantidade de vezes que ele toca na bola. Então, é participativo, não peca por omissão. Tá bom? 28% dos seus passes são passes verticais, né? Mais de um quarto, mais de uma vez a cada 4, né? Quando ele pega na bola, ele tenta dar um passo para frente, como a gente falou. Né, pessoal? Naturalmente, ele erra mais, né? 76% nesse tipo de passe. E tem uma média de 7,13 passes a cada 90 minutos para ligar o seu time com o terço final. Então, ele é um caso até um pouco raro de jogador de definição que volta muito. Né? Por isso também acaba errando bastante. Ele vai participar muito do jogo, vai tentar, nesse caso. Ele vai lá no campo de defesa, tentar pegar na bola para também fazer a conexão do seu time com o ataque. Beleza? Então, assim, ele não estava escanteado no futebol mexicano, ele vinha jogando uma quantidade razoável de partidas nas 2 temporadas que lá esteve, só que ele não conseguiu ser aquele protagonista. Jogou numa liga um pouco mais permissiva do que a brasileira, em relação a espaços para jogar. Principalmente, assim, participou, né? Marcou 5 gols nesse período, 3 assistências, mas não foi um protagonista nem do Monterrey, nem do Necaxa, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação Johan Rojas chegando para reforçar o Vasco? Bem, galera, me parece claro que o scout vascaíno tá bem de olho nos atletas colombianos, né? Depois do Andrés Gomes, esse case de sucesso, o próprio zagueiro Cuesta, que chegou e agradou também. Quando eu tô gravando o vídeo, ainda tem a possibilidade de Maurício Gonçalves chegar no Vasco, né? Essa é a notícia que o Vasco estava de olho no atleta. Não sei se quando esse vídeo for ao ar, se essa negociação já melou, se já confirmou o que vai ter acontecido, né? Mas tem essa possibilidade também. Então parece que os atletas colombianos estão sendo observados pelo scout vascaíno. E o Johan Rojas é um cara de bastante destaque no ano passado na Liga Colombiana, deu um salto para a Liga Mexicana e acabou se desvalorizando um pouquinho, um case parecido com o do Andrés Gomes. É um cara que eu acho que tem muito potencial técnico para ajudar, um cara que tecnicamente trata com a bola, ele é acima da média, tem muita capacidade de desequilíbrio com seus dribles, tem uma finalização muito potente, tá bom? Mas é aquele jogador de tentativa e erro, um cara que se tiver em uma fase, se tiver com a confiança em baixa, tende a irritar o torcedor. Então vai ser necessário que vocês tenham paciência, deem moral para ele no começo, porque é um cara que estiver com a cabeça boa, tendo sequência, ele provavelmente vai ser um reserva no Vasco, vai ser uma peça de elenco, mas ele tendo minutos, conseguindo acertar os primeiros lances, principalmente ter a confiança da torcida para arriscar, que isso faz parte do seu jogo, é um cara que pode agregar em relação ao elenco pro Vasco da Gama. Eu acho que ele acabou não atingindo o nível que eu esperava, né, quando eu projetei ele no futebol colombiano, mas eu acho que ainda pode ser um cara para ser recuperado e ajudar com uma peça de elenco. Eu não acho um cara que chega para ser titular do Vasco da Gama, mas eu acho que ele pode compor, pode garantir uns pontinhos pro Vasco em bola parada, eventualmente, chutes de média e longa distância, porque essa qualidade ele de fato tem bastante, tá bom? Tá aí. Se você é de longa data aqui no canal,
você sabe o ponto que me pega. Lá ele. Você sabe. Se você está chegando aqui agora, o Thiagão vai bater nessa tecla. Você pode ter certeza ao longo desse final de 2025 e também 2026. Saúde, disposição. Então, quando ele fala ali que o Johan Rojas tem essa dificuldade, eu já fiquei com o pé atrás. Mas aí ele comenta, é um cara habilidoso, é um cara bom no 1 contra 1, né? Meio estilo ali de futsal, bate bem na bola, gosta de chutar no gol, e isso são características que realmente fazem falta no Vasco hoje. Alguém para bater no gol, bola parada e tudo mais. Só que aí, família, é o ponto que eu falo com vocês, né? Ele destacou aí também, né? Me chamou a atenção que ele sempre batendo na tecla. Ele erra muito, ele erra muito, ele erra muito, ele erra muito. E você vai falar no conforto da sua casa, não sei se tá calor aí, você vai falar, Thiago, mas o cara só fala que ele erra. Falta de paciência, não traz. Família, mas não é isso, né? Eu ouvi isso até do treinador do nosso rival, né? Ele fala assim que o ponta, o jogador que joga na ponta, ele vai errar mais, porque ele tenta mais, sabe? Ele falou isso. É o cara que tem que ir pra cima, é o cara que tem que tentar um passe mais difícil, é um cara que vai chegar no fundo, tem que fazer o cruzamento, sabe? Tem que pegar na bola e decidir. Então foi o que ele falou ali, né? O jogador de definição do último lance, do último passe, da finalização, ele acaba errando mais. Isso é comum, né? Mas me chamou a atenção essa questão da capacidade física. E aí você observa os jogadores que você tem no elenco. Então você já para e pensa, poxa, com essa capacidade física e com a técnica, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, trazendo para o centro do campo para bater no gol. Lá no Liquidar, sei lá, lá o time da Colômbia que ele fala, ele jogava mais pelo centro do campo, e eu comentei isso com vocês, vendo os lances, me parece um meia, né, pode fazer a função. Então assim, eu, Thiagão, aqui na minha loucura, já acho que não tem encaixe nesse time com o Nuno, com o Coutinho, é um ou outro, sabe? Concorda comigo? Porque a gente vai bater naquela tecla de novo. Eu vou bater nessa tecla. O Vasco precisa melhorar a sua saúde. Isso é muito claro. Eu não vou reclamar da contratação, porque né, mais uma aposta aí do Admar, acertou com o Andrés Gomes, ele comentou isso aí. Espero que acerte de novo. Que o jogador chegue para ajudar. Mas a capacidade física dos atletas que vão chegar no Vasco, o Vasco precisa observar, contratar e analisar o conjunto. O coletivo, senão vai ficar tomando porrada de novo. A porrada que eu digo é 60 gols no Campeonato Brasileiro. É 55. É uma vergonha isso, família. São 3 anos consecutivos que o Vasco toma 50, 55, 52, agora 60. Isso é uma vergonha. Ah, mas a defesa é fraca. Sim, também. Mas você pode ter certeza que passa pela dificuldade de marcação que o Vasco tem. Sem bola, em todos os setores do campo. Em todos. A gente viu a diferença que o Andrés Gomes traz pro time. Então ele precisa de ajuda. Precisa de mais jogadores com essa força física, com essa vontade, com essa intensidade de chegar, de marcar, o cara vai ganhar em velocidade lá, opa, cheguei, vai voltar a bola, sabe? O cara não vai parar lá dentro do gol do Vasco, acontece muito isso. E aí a defesa vai ficando exposta, vai errar, vai tomar os gols e a gente vai ficar aqui com cara de bumbum. Então assim, não tô fazendo um alarde em cima desse jogador, tá? Não estou fazendo. Eu só tô falando que você já tem alguns jogadores com esse perfil de uma boa técnica e uma dificuldade física. Você entende? Porque assim, os lances dele, realmente você não vê muita arrancada, tapa na frente, não. Você vê o drible curto e bate pro gol, ou dá uma arrancadinha assim de leve, lá ele, e bate pro gol. É isso. Então vamos aguardar como é que vai ser o encaixe aí. Na visão dele, né, eu concordo, dentro dessas características aí que a gente ouviu, vem para compor elenco também, né? Mas, né, quem sabe aí pode surpreender e ser um jogador importante aqui. Família vascaína, é isso que a gente torce, né? Fui! Quero a sua opinião.